Olá, amigos, amigas, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje para a nossa sexta aula do curso Concepção Marxista de Proletariado. Este curso, vocês sabem que dos meus cursos, a partir dos meus manuscritos, roteiros, eles vão virar capítulos nos livros futuros que eu estou escrevendo, né? Este será um dos meus próximos livros. Aliás, é um livro sonhado, projetado há pelo menos 10 anos, ou mais. Eu discuto esse tema, concepção marxista de proletariado, há exatos 25 anos. Agosto de 97, eu iniciei esse debate com um grupo de 3, 4 camaradas. O mais antigo deles, acabei de falar com ele, inclusive, ele vai fazer o prefácio do livro, que é o camarada Dilermando Toni, jornalista, economista, foi da velha guarda da década de 60, né? E por que entender quem é e quem não é proletário é uma tarefa decisiva? Porque, para os marxistas-leninistas, a classe social que está levada, que está chamada, não é? Destino manifesto, não sei se podemos usar esse termo, a liderar o processo de transformação é o proletariado. Bom, mas eu já não acho mais que essa classe vai fazer isso. Bom, se você não acha, então não precisa nem saber quem é o proletariado. Que aí, na verdade, você já não é mais marxista-leninista, né? Bom, então, esse é um assunto muito caro para uma pessoa como eu, que já posso me considerar da velha guarda, né? 47 anos militando como comunista firme, ortodoxo, marxista-leninista, né? Sem perder a ternura, sabendo ter jogo de cintura quando necessário, ou quando não for necessário, você endurece, você enfrenta, você vai para os finalmente, como nós fizemos na guerrilha do Araguaia. Não havia outra saída do enfrentamento à ditadura que não fosse a luta armada, que, né, contribuiu muito para o fim desse regime, né? Bom, então, saber quem é, e o subtítulo do livro, O Proletariado no Século XXI. Então, tem este subtítulo, ou seja, não basta nós entendermos quem é o proletariado, é preciso saber aonde ele está, quantos são, o que é que eles fazem, o que é que eles pensam, não dá para, eu não vou tratar, porque seria necessário uma grande investigação, uma grande pesquisa, com um volume de trabalho que foge ao meu. Bom, eu vi aqui que o Aja, ele entrou aqui de membro, eu quero agradecer. Se todos os meus programas entrarem 2, 3 de membro, nós vamos chegar a 200 logo. Eu agradeço muito. Eu vi também aqui que o meu amigo sempre presente, o Gavlinski, mandou a sua contribuição, sempre presente, né? Bom, não preciso pedir para vocês se inscreverem, vocês já sabem que tem que fazer isso. Não preciso pedir para você dar o seu positivo, joinha, like, seja lá o termo que você use, né? Ser membro já, né, implica numa ajuda mensal, né? Mas se você puder dispor de pelo menos R$ 6,90 todos os meses, ajuda muito o meu trabalho. Eu, em 2023, vou lançar 3 livros.
Um já está pronto, que é o Stalin para principiantes. Volume 4 da coleção, acho que vai ficar com 512 páginas. Vai ser o maior. Deve sair primeira semana de fevereiro. Este Concepção Marxista de Proletariado vai sair até julho. E eu já comecei, já tem muita coisa produzida, a resistência estudantil à ditadura na cidade de Campinas, que aí é onde eu me formei, estudei, fiz mestrado, né? Talvez fique com 2 volumes de 480 páginas, 960 total, né? 3 livros, né? Agora, precisa recurso para isso. Não tem ninguém que me apoia, né? Eu tenho um projeto que é abrir uma livraria aqui na cidade. Aluguel mais barato é 3.000. Então, quantos livros eu tenho que vender para arcar com aluguel? Mas não é só aluguel, é não sei o quê, é IPTU, é luz, né? É duro. Para você abrir, você tem que fazer, né? Tornar o lugar bonito, prateleira. Quanto precisa aí? 50 mil? 70? Tem que pagar um arquiteto para fazer um projeto. Tudo muito difícil, tudo muito difícil. Mas, como dizia Lênin, né? Como disse Lênin, é preciso sonhar, realizar escrupulosamente nossa fantasia, né? Aqui, estou vendo aqui algumas contribuições. Aqui o Sérgio Brito. Olha aqui, meu amigo Ivo. O Ivo é sempre presente. Esse é um grande camarada, quadro comunista histórico, né? Muito obrigado, Ivo. Está embarcando com a família amanhã para Brasília. Não sei se já coloquei na tela aqui, mas o nosso amigo Rivadavia, né? Também está sempre presente. Eu, então, só tenho a agradecer esse apoio de vocês. Amanhã eu vou fazer um programa extraordinário. Já tem até o título. 2022, o ano que derrotamos o fascismo no Brasil. Eu já estou dando como derrotado, né? Mas vou aproveitar, vou fazer um balanço. E, ao fazer balanço, faço perspectivas. Então, amanhã à noite, às 19 horas. Domingo, sexta, sábado, domingo, não tem mais programas. Vamos cuidar aí da posse, vai ser uma posse magnífica, magnífica. Falam em 300 mil pessoas, meio melhor. Bom, amigos, eu vou dar sequência a autores brasileiros marxistas-leninistas com a qual eu tenho um relacionamento. Li, estudei os seus textos, confio, concordo e vou aqui tentar ser um bom professor, que é saber transmitir aquilo que nós estudamos, né? Essa é a função do professor, né? Claro que eu, além de professor, sou autor também, né? Então, mas nesse momento eu estou reproduzindo alguma coisa que eu estudei, né? E devemos estudar sempre. Aquele profissional que para de estudar, ele se acomoda, seja médico, engenheiro, advogado, qualquer que seja a profissão, né, que requer estudo científico, ele fica superado, ele já não, né? Bom, este texto que eu vou resumir para vocês hoje, ele tem o título sobre o conceito de proletariado em Marx, situando um debate. É da mesma autora da semana passada, que, na verdade, eu acabei invertendo, era para ser esse primeiro e aquele outro depois, né? Mas não tem problema, a ordem não altera o conteúdo. A professora Nereide, doutora aposentada da PUC São Paulo, professora do pós-graduação, né? É um quadro do Comitê Central do Partido, uma grande estudiosa do marxismo, né? Esse texto que eu vou resumir aqui foi publicado na revista teórica do PCdoB, chamado Princípios.
fundada em 1979. Eu tenho todos os números aqui, publiquei durante a vida toda, acho que uns 10 artigos lá. Então, ele saiu em 2001, na edição número 63. Ela levanta mais questionamentos do que ela emite uma opinião. Ela faz uma revisão bibliográfica, ela apresenta aí 30 autores, que eu não vou detalhar esses autores, e ela propõe estudar a fundo, debater, né? Mas ela levanta alguns questionamentos. Eu não posso esquecer de colocar na tela o meu Pix, o meu Zap e o site da minha editora. Por quê? Para vocês adquirirem, esse aqui é o meu último livro, né? Atualidades da Luta Anti-Imperialista, 640 páginas. Eu agradeceria muito se vocês adquirissem pelo menos um livro meu. Quiser adquirir mais, o site da minha editora tem lá um combo, todos os meus livros, que são 11, e ganha 2 de cortesia. Então, em torno de R$ 500, você paga em 6 parcelas, é uma grande contribuição, né? Se você é diretor de alguma entidade, isso aí também pode, a gente emite um boleto, né? Bem, quais são os questionamentos que a Nereide levanta, né? O Marx usou um termo que é classe dos trabalhadores produtivos. Veja, não é classe trabalhadora, classe dos trabalhadores produtivos, que é o proletariado. Mas quem é esse trabalhador produtivo? A Nereide levanta também, podemos continuar falando sobre, abre aspas, a missão histórica do proletariado, fecha aspas, interroga. Qual seria a missão histórica? Eu já falei, logo no começo. Dirigir o processo revolucionário que vai liquidar, enterrar de vez o sistema capitalista e construir um novo sistema, né? Que nós chamamos de socialismo. Não é? É bem lá na frente, né? Será que está certo nós continuarmos falando isso? Será que este proletariado que eu vou identificar no livro já tem todas as categorias, já sei todas as. Até o Código Brasileiro de Ocupação, o nome o código deles, eu já sei tudo, tudo, tudo. Está tudo levantado e pesquisado. Mas e daí? Será que essa turma sabe que eles vão ter que liderar a revolução? Temo que não, mas isso eu nunca vou conseguir responder, porque eu não vou conseguir fazer uma pesquisa com o proletariado. Eu sei quem é o proletariado brasileiro, sei aonde ele está, mas não vou conseguir entrevistá-los, nem por amostragem, né? Ela levanta também, e o operariado industrial? É a vanguarda do proletariado? Então, veja, o operário também é proletário. Nem todo proletário é operário. Então, dentro do proletariado, tem uma categoria muito especial, que é o operário industrial. É o que está no centro nervoso da produção, né, de automóveis, indústria aeroespacial, indústria química, né, vidraçaria, indústria petroleira, né? Não estava sabendo, Ivo. Aí eu acho que não é uma questão de medo ou de coragem, né? Porque esses sniper, né, franco-atirador, eles atingem alvo a 2 km de distância, dependendo da máquina que ele usa, precisão a laser, né? Então, foi uma decisão aí, tá beleza. Acho que não vai acontecer nada, né? Ganha livro, sim. É a mesma promoção.
Eu só não divulgo muito isso. Pix pode ser. Lá no DCM é Superchat. É que como entra em rede com 10 canais, se mandar um Superchat, se estiver assistindo por outro canal, vai para... Aí eu não fico sabendo que você fez a contribuição. Agora, Pix não tem problema, pode mandar. Só que não esqueça de mandar no meu e-mail o seu endereço. Aí eu mando autografado. Pode ser Gaza, pode ser Marx, pode ser Engels, né? Pode ser Palestina. Esse aqui é um pouquinho mais caro. Esse aqui é 70, né? Pode ser por Pix também. Se comprar no meu site, é 70 mais 15 do frete. Comprando dessa maneira, como eu faço no DCM, os 15 do frete eu tiro do valor dos 70, entendeu? Bom, a China está dominando o mundo, né? Esse operariado industrial, ele está diminuindo ou aumentando? Centelha Vermelha, eu gosto muito desse canal. Aqui eu tenho a resposta. O operariado industrial é aquele proletário com mão suja de graxa. É modo de dizer, hoje ninguém mais tem mão suja de graxa, né? Mas ele está diminuindo. Mas nem por isso deixou de ter importância. O que está aumentando é o proletariado de um modo geral, que aí nós vamos ver o conceito de proletariado. Ainda nesta aula eu darei o meu conceito pessoal de proletário, para que nunca mais tenhamos dúvidas. E é um conceito em construção, está em aberto, aceito sugestões, mas ele é o mais, digamos, elaborado que eu consegui depois de todos esses anos de estudos, né, de pesquisa. Qual é o significado de trabalho? Quem fez outros cursos comigo, Marx, Engels, Lenin, Stalin, eu sempre falo do conceito de trabalho. Ganhei de presente aqui, ó, da minha esposa. Ó. Diz a propaganda que ele segura o gelo mais de 1 hora, né? Água gelada. Vamos ver se é verdade, né? Até agora tá. Qual é o conceito de trabalho? Você já viu a frase? Todo trabalho produz riqueza. Se você pensa que essa frase é revolucionária e é de Marx, você enganou-se. Esta frase é de um liberal, o pai do capitalismo moderno liberal, Adam Smith. Adam é Adão. Mas ele devia ser bem religioso. Adam Smith. Quando eu falo que Marx recepcionou as ideias de Smith de uma forma bastante elevada, eu não saberia dizer o percentual. É difícil você calcular, do ponto de vista intelectual, quanto de porcentagem do que o Smith escreveu que Marx concordou e quanto que ele discordou. Não sei. Eu falo sem muita cientificidade, 70%. Né? Porque ele escreveu muita coisa boa. Ele é o que elaborou as tais leis da economia política capitalista, né? Que Marx bebeu dessa fonte profundamente, né? Então, o que Marx vai dizer desta frase do trabalho? Ele fala assim: não é qualquer trabalho que produz riqueza, mas qual? É o trabalho produtivo. O que é, então, trabalho produtivo? É o produtor de mais-valia, é o produtor de riqueza, é o que o trabalho
contratado que faz o que contrata a sua força de trabalho ficar mais rico. Por isso, não é todo mundo que trabalha que produz riqueza, portanto, não são todos que pertencem à classe do proletariado. Aí alguém perguntou, mas o servidor público que não é proletário, isso ninguém tem dúvida, pelo menos os estudiosos do marxismo, pertence a que classe? Né? Não há uma... Aqui a minha amiga Janilce fazendo uma significativa contribuição. Muito obrigado, viu? Essa questão do significado do trabalho já vem lá desde Aristóteles. Né? Aristóteles, no seu livro Ética, Nicômano, 5 volumes, exatamente no volume 5, no quinto, ele, conversando com Nicômano, né, andando lá aqueles jardins da academia, né, na casa do Academos, que era o amigo dele, por isso que ficou academia. Acho que ele fundou o Liceu também, né? Conversando com Nicômano, ele levanta para Nicômano assim: quantos pares de sapato um sapateiro tem que produzir para que um arquiteto faça a sua casa? Naquela época não era engenheiro que fazia a casa, era o arquiteto. Até hoje faz-se, né? Ele não sabia responder qual era o segredo, o mistério que desvendava esta equivalência. Só o velho Karl Heinrich Marx, no século XIX, desvendou este mistério. O valor das coisas guarda uma relação direta com a quantidade de trabalho socialmente necessário para a sua produção. Bom, só o trabalho que entra, então, para formar o preço das coisas? Não, claro que não. É imposto, é aluguel, é não sei o quê, é matéria-prima, né? Mas o trabalho é fundamental. Trabalhos com mais horas custam mais, menos horas custam menos. E não é só a quantidade de horas, é o tipo de trabalho, a sofisticação. Quando ainda a Microsoft vendia softwares originais, Windows, Office, sabe, aquele que eles vinham num CD, num DVD, que você instalava. Eu lembro que chegava a custar R$ 900, tudo original. Era um CD desse tamanho, que é um plástico que na 25 de março, qualquer lugar aí, você compra uma caixa com 10, 20 CDs, você paga aí R$ 2 cada CD. A matéria-prima ali. Ah, não, tem o manual, que é um livro bem, né, a caixinha, né? Mas o programa está dentro do CD. Agora, não é o custo daquela matéria-prima. Você veja o trabalho que tem ali para que aquilo pudesse ser produzido. O custo, né? Então, né, não é uma coisa muito simples. Mais horas trabalhadas, mais caro, menos horas, mais barato. Não. Eu, uma vez fui para... Eu conheço as 27 capitais brasileiras, eu conheço 25. Tanta viagem que eu fiz. Isso, manda no meu zap ou no meu e-mail, o seu endereço e o livro que você escolheu. É isso aí, beleza? Obrigado, Miguel. Perdi um pouco aqui o raciocínio, né? Mas estava falando do custo lá
do Microsoft. Hoje em dia você não compra mais. Você entra lá na Microsoft, paga, e aí baixa tudo automático. Eu sou assinante desse pacote Office, que eu pago por mês. São 12 programas, todos originais. A hora que eu ligo a minha máquina de manhã, ele atualiza sozinho o Windows e todos os. Se tiver uma nova versão do Word, ele já baixa. Né? Então, isso tem um custo. Né? Então, o Marx formulou uma espécie de lei geral, mas não é também tão automático. Não é porque eu falava da viagem lá que eu fiz para Fortaleza uma vez, aí eu comprei uma toalha bordada à mão, são bordadeiras, né? E eu sempre tenho curiosidade de perguntar para as pessoas, eu mais pergunto do que respondo. Eu acho que, às vezes, é muito mais importante você saber elaborar uma pergunta do que saber a resposta, né? Eu gosto de perguntar. Quantas horas a senhora gasta para fazer este bordado à mão? 8 horas. Aí, na hora, eu faço um raciocínio, né? X reais. O total, ela gastou, sei lá quanto, essas 8 horas. Tem a matéria-prima da toalha em si, né? Que a toalha ela não faz. Será que ela é proletária? Proletária. Mas, professor, e se ela trabalha numa cooperativa? Aí é uma variante, mas a lei geral do marxismo tem que responder também a essa questão. Se ela trabalha em cooperativa, ela é dona do negócio. Ela é parte. Então, ela não recebe salário, ela recebe dividendos, né? É outra coisa. Agora, se ela não trabalha em uma cooperativa, mesmo não tendo vínculo empregatício, muita gente acha, não, o cara não é registrado, não é proletário. Não tem nada a ver, já vou falar isso daqui a pouco. Mas a maioria trabalha para alguém. Ela é proletária. Então, ela recebe 1x, mas ela produz 5x. Né? Então, ela é proletária. Bom, o que é para Marx o trabalho produtivo? É, sempre com base na nossa autora, é o trabalho que transforma capital em mercadoria e aumenta o capital. Ao vender as mercadorias produzidas, o capital aumenta. É o K', né? O Marx, K em alemão, a capital é com K, né? K aplicado na mercadoria resulta K'. Ele aumenta o capital. Então, vocês vejam a importância do comerciante, porque você produz a mercadoria, se ela não for vendida, o lucro é um conceito contábil, a mais-valia, que é a definição da riqueza produzida e não transferida para quem a produziu, se ela não vende, não realiza a mais-valia. Né? Então, bom, se não vende mesmo, ele vai à falência, a sua empresa, né? Ele não consegue pagar ninguém. Né? Bom, trabalho produtivo é aquele que produz não só a mais-valia, mas enriquece o proprietário dos meios de produção, que são aqueles instrumentos para produzir essa mercadoria. Volto a levantar um conceito fundamental, que você que me assiste, que me acompanha, nunca mais vai cometer este erro. Quando falo mercadoria, não quero dizer apenas bens materiais. Nós temos um tipo de mercadoria especial do setor de serviços
que na época de Marx quase não existia, mas felizmente ele conseguiu perceber, e nós vamos, no final do curso, estudar o capítulo mais importante, onde ele deu estes 4 exemplos, só 4, hoje eu poderia dar centenas de exemplos. Felizmente ele, então, deu estes exemplos que nos ajudam, né, a formatar uma espécie de lei geral que tem que valer para todas as situações. Não importa o tipo de vínculo, não importa o tamanho do salário e não importa o que a pessoa faz. Não é isso que define ele ser ou não ser proletário, né? Então, em resumo, né, o que define o trabalho produtivo e o proletariado não é o tamanho do salário ou da renda, não é o tipo de atividade que é produzida e não é a forma de contratação. Não se esqueçam disso. Mas qual é a mercadoria, um bem não material? Quando o bem não é material, é um bem imaterial. Você não pega no bem. Eu fui proletário do ensino. Eu não fiz carreira em universidade pública. A gente não consegue tudo o que gostaria na vida. Fiz carreira, não é carreira, né? Você é contratado por hora, em uma universidade particular, privada. Eu era produtor de mais-valia. Qual era o bem que eu produzia? Qual era a mercadoria que eu produzia? Não produzia sozinho. Tinham outros professores, em cada semestre vão mudando o corpo docente, até que o aluno se forma, recebe um diploma, ele pagou por aquilo. Né? Que mercadoria é essa? É a mercadoria da educação, da cultura. É um bem imaterial, você não pega. Né? Então, nunca mais cometa esse erro. Quando falo mercadoria, não pense no exemplo só de peça. Isto aqui é uma mercadoria, uma peça. Aqui tem matéria-prima. Mas e na escola, na sala de aula, não tinha matéria-prima, não tinha meios de produção? Tinha. Carteira, lousa, na época era giz, retroprojetor, hoje não é mais. Hoje é lousa branca, hoje é canetinha, né? E hoje é PowerPoint o tempo todo. Hoje tem, os alunos ficam com o laptop na frente, tem som. Ixi, hoje mudou tudo, né? Eu não me esqueço um livro que eu li do Nicholas Negroponte, um papa lá do MIT, acho que ele é vivo ainda. Lembrar o título agora vai ser duro, mas daqui a pouco eu lembro. Ele diz assim, que ano que eu li esse livro? 90. Ele diz assim, se nós, numa sessão espírita, materializássemos a volta de um médico do século XVIII e ele aparecesse, materializasse dentro de um moderno centro cirúrgico, cara, ele ia olhar assim, ele não ia conhecer nada. Tudo modificado. Né? Aí ele fala, se nós, numa sala de aula do século XX, era século XX ainda, finalzinho, né? Na sessão espírita materializasse um professor do século XVIII, ele entraria na sala de aula, daria uma olhada, estou em casa, lousa, carteira, e o professor falando o tempo todo. Não mudou quase nada. Agora, claro que não é mais a mesma coisa, né? Hoje tem toda uma modernidade, mas o professor é imprescindível, não tem como tirar, né? Você veja as formas de exploração, né? Se a mais-valia, por isso que Marx também fala em mais-valia absoluta e relativa, né?
Se a mais-valia numa sala de aula com 40, 80 alunos é uma coisa, você imagina uma aula que eu gravo, a universidade me paga para gravar aquela aula. E ela vende aquela aula para milhares de pessoas. Olha a brutal exploração, quanto ela ganha. E olha, não sei se os sindicatos de professores conseguiram já impor limites ou até percentuais de ganho quando a aula é reproduzida com o mesmo conteúdo e não é mais pago, já pagou. Quando ele paga, passa a ser propriedade da escola aquela aula. O cara vende do jeito que ele quiser. Né? Você veja como é importante o sindicato, como é importante a luta. Né? Um mesmo tipo de trabalho pode ser produtivo ou improdutivo. Depende das condições às quais produz ou não produz capital. Ah, então isso aí você tem que explicar, porque eu não entendi, professor. Continua gelada. Eu vou pegar o exemplo que Marx deu lá nesse texto que nós vamos ler no final do curso. Uma cantora de ópera. Né? O trabalho dela de cantar pode ser produtivo ou improdutivo. Como assim? Se a cantora é funcionária da ópera, do teatro, ou seja, ela ganha para aquele canto que ela fez, não tem a menor dúvida, ela é proletária. Tendo ou não tendo vínculo, sendo ganho ou pequeno o seu salário, tem cantor por aí que cobra uma fortuna, né? Roberto Carlos na Globo. O professor falou em proletário, mas e o burguês? Por que tanta relutância por parte da militância em dizer que Neymar é burguês? Eu não estou relutando, Vitor. Eu não estou falando da burguesia. O curso é conceito marxista de proletariado. Se fosse de burguesia, eu estaria falando da burguesia. Só por isso. Neymar, é claro que ele é burguês, ele é proprietário de empresa, ele tem funcionários, ele tem, né, alfere lucro, não tem dúvida. Bom, mas e esta cantora famosa? Ela é dona do teatro, ela é proprietária da empresa, né, que faz o espetáculo. Aí ela não está produzindo uma riqueza para ela, mas, na verdade, ela está explorando outros trabalhadores que são seus empregados, né? E ela não é uma trabalhadora produtiva nesse caso. Né? O trabalho dela enriquece só a ela mesma. Eu também aqui. Outro exemplo. Essas galerias que vendem quadros são verdadeiros. São empresas que ganham milhões, né? Não estou falando leilões, vendem mesmo. Você vai lá, exposição, faz uma exposição. Aí você é pintor. Você é pintor. Se você for o dono da galeria, as obras vendidas não significam um trabalho produtivo, né? Que não está enriquecendo particularmente. Aí é o volume todo de venda, ele vai explorar os funcionários que cuidam da galeria e tal. Mas se você não é o dono da galeria, você é só o pintor. E pinta por encomenda. O cara na galeria fala: olha, tem um cliente que está querendo um quadro natureza morta, frutas, etc. Você faz? Faço. Eu te pago. Às vezes paga adiantado, não é? Ele vende aquela mercadoria, aquilo é uma mercadoria, para o cliente dele, não conta para o pintor por quanto ele vendeu. Isso não cabe ao pintor saber. Ele já foi pago. Ele vende por um valor, ninguém sabe quantas vezes mais.
Aí, este trabalho deste pintor é um trabalho produtivo. Ele enriqueceu alguém com o seu trabalho. Está claro isso, não? Não sei se apareceu alguma dúvida, né? Posso dar o exemplo de um camponês também. Já falei, acho que, de camponês. O camponês é dono de uma pequena terra, de uma gleba, né? Às vezes ele trabalha com a família, mas às vezes ele tem alguns poucos funcionários que ele contrata na época da colheita ou na época do plantio, né? Este camponês não é proletário, ele está fora do proletariado. Mas tem o camponês que é funcionário de uma empresa agrícola, seja de uma empresa do agronegócio, o agroindustrial, um piloto de colheitadeira, um piloto daquelas máquinas pesadas de produção, né, de plantio, de tratamento da terra. Hoje a mecanização do campo é impressionante, né? Ou você trabalha numa usina de cana, você é assalariado rural. E não é porque você é assalariado que você é proletário. Tem assalariados que não são proletários. Então, não tenha dúvida que este assalariado de uma usina, ele é um proletário. A autora nos alerta para dois tipos de erro que nós podemos cometer, e eu percebo que muitos cometem. O primeiro é alargar, né, o conceito ao dizer que basta ser assalariado que você já é proletário. Isto é um erro grave. Isto as centrais sindicais fazem. Todos os dirigentes falam em classe trabalhadora o tempo todo. Basta trabalhar e ser assalariado, ou mesmo não sendo assalariado, basta trabalhar para ser da classe. Não! Esta ampliação está errada. E o outro erro é o reducionista. Só o operariado industrial é proletário. O proletário do setor de serviços já eles não consideram. Professor do ensino privado, médico de um hospital privado, motorista de empresas de ônibus urbano, funcionário de uma empresa de telefonia, né, móvel ou fixa, tudo isso é proletário. Bem, então, esses conceitos a professora levantou, né? Eu pedi para uma amiga fazer um gráfico, um esquema, né? E o esquema que eu consigo fazer é assim, né? Eu não sou artista, eu vou ver se ela conseguiu fazer, colocar aqui na tela para vocês. Artista é outra coisa, né? Teoria dos conjuntos. Você estudou em matemática lá na 8ª série, não foi? Esses são conjuntos, um contido dentro do outro. Tem um nome desse conjunto. Né? O conjunto maior é o conjunto dos trabalhadores, assalariados, explorados, ganham mal, mas não são todos que são proletários. Aí o conjunto menor está contido no maior, que é o proletariado expandido. É o novo tipo de proletário, é o proletário industrial mais o proletário de serviços. Então, todo proletário é trabalhador. Nem todo trabalhador é proletário. Por isso que o conjunto é menor. Mas aí tem aquele núcleozinho, com aquela mão revolucionária,
operariado, ou poderia escrever operário industrial, né? É menorzinho ainda o conjunto. E a tendência é diminuir. Mas isto não significa perder a sua relevância, a sua importância estratégica dentro do proletariado. Então, eu diria, eu e os marxistas-leninistas, nós dizemos que o operariado é a vanguarda do proletariado, né? Então, todo operário é proletário e é trabalhador, claro, mas nem todo trabalhador e nem todo proletário é operário. Então, esta é um gráfico que idealizei. Espero que vocês tenham compreendido, né? Não há consenso entre estudiosos do marxismo sobre o tema classe social e o conceito de proletariado em Marx. Tem alguns autores que defendem que o pouco que Marx escreveu sobre o conceito de classes sociais, que nós vimos, acho que numa das primeiras aulas, no livro 3 do Capital, lembra? Que onde está escrito, o manuscrito se interrompe aqui, né? Engels não quis escrever pelo Marx, né? Ele foi muito fiel aos originais. Então, tem autores que defendem que o pouco que ele escreveu sobre o tema, bem como outras passagens em outras partes do Capital, que uma delas é esse capítulo que nós vamos ver do livro 4, já é suficiente para nós entendermos o significado marxista de classe social e, portanto, também de proletariado. Outros autores sustentam que estas passagens são muito boas, são muito interessantes, mas elas são datadas e válidas apenas para o século XIX, para a sua época, e que hoje estas passagens, a interpretação destas passagens já não daria mais conta de explicar a realidade atual. Eu não estou absolutamente de acordo com estes autores, né? Bom, há um outro aspecto que ela levanta, que eu terminei agora a edição do livro Stalin, já vai começar a revisão, depois de diagramação, né? Eu terminei de... Depois que eu termino a edição e mando para a revisão, não mexo mais, né? Alia jacta est, né? Que é o que César, eu ia falar Nero, falou quando cruzou o Rubicão, né? A sorte está lançada. Aí, só na segunda edição é que eu poderei corrigir algumas coisas, como fiz com esse Marx terceira edição que saiu, corrigi todos os probleminhas que apareceram, por isso é a edição revista e ampliada, né? Neste livro de Stalin, praticamente concluso, tem um capítulo em que eu comento uma das obras principais de Stalin, Problemas Econômicos do Socialismo. E um dos três, ele fala em 4 problemas, eu comento 3. Um dos problemas que eu comento no livro é a contradição entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual. Esta é uma contradição que não está resolvida e mesmo lá no socialismo da União Soviética não foi possível resolver. O Stalin faz um esforço intelectual para mostrar grandes avanços, mas é muito difícil. Por que que um médico ganha 10, 20 vezes mais do que um lixeiro, por exemplo, né? Então, mas do ponto de vista de entender
o proletariado, seja trabalho braçal ou intelectual, isso não tem problema. Não é pelo tipo de trabalho, não é pelo que o cara faz e não é pelo tamanho do salário. Não é? Tem professores, mesmo numa universidade privada, onde eu lecionei muitos anos, um doutor, nível 3, né? Hoje eu não sei quanto estaria ganhando, mas estaria ganhando uns 15, quase igual à Unicamp, né? Então, não é ruim o salário, mas não importa, não é o tamanho do salário. Eu aqui não entrarei na discussão teórica do caráter ontologicamente revolucionário ou reformista do proletariado. Não vou entrar nisso, porque isto é uma polêmica entre alguns autores marxistas, especialmente Jacob Gorender, né? É um cara que foi do Comitê Central do PCB, né? É um estudioso, já morreu, estudioso do marxismo. Ele tem um livro sobre o proletariado. Ele diz que o proletariado é essencialmente reformista, não é revolucionário. Eu não vou entrar nesse debate, se é, se não é. Não interessa para o foco do curso. Tampouco vou entrar no debate se este proletariado precisa e deve se organizar dentro de um partido político que ele possa chamar do seu partido, Partido do Proletariado. Eu, pessoalmente, acho que o proletariado é revolucionário, ontologicamente falando, né, pela natureza do trabalho que ele desenvolve, né, e isso Marx se fundamenta nisso, e também acho que o proletariado tem que estar dentro do seu partido, o Partido Revolucionário, com a ideologia revolucionária que vai liderar a transformação. Não vou entrar nesse assunto, né, porque não é o foco do curso. Se fosse, eu daria um curso sobre o Partido do Proletariado, né? E estamos chegando ao fim, cumprindo mais uma etapa, agora o gran finale. Qual é o gran finale? Nossa, gelado mesmo. A minha modesta definição de proletariado, com base em Marx, com base em Lenin, com base em Engels, com base em outros autores, dos autores brasileiros. Abre aspas. Vou ler bem devagar, porque não deu tempo de fazer aí projetar para você acompanhar na tela. Abre aspas. Proletário é todo trabalhador assalariado, explorado, que vende sua força de trabalho, que não é proprietário dos meios de produção, que é produtor de mais-valia, que assegura a produção de bens na forma de mercadoria, parênteses, material e imaterial, que produz riqueza e acumulação de capital para os que contrataram a sua força de trabalho, que são os proprietários dos meios de produção. Difícil, né? Eu achei 2 errinhos aqui, já vou corrigir, né? Aqui em cima, proletário é todo trabalhador assalariado ou não. Faltou o ou não. Por quê? O motorista de Uber não é assalariado. Vem falar para mim que ele é proletário, professor? Ele é dono do carro. É dono? Ou ele aluga? Ou ele está pagando a prestação? Né? O trabalho dele enriquece a Uber? Não. A maior empresa do mundo, uma das maiores. Né?
Bem, eu não vou ler de novo, mas acho que vocês entenderam. Quando o livro sair também vai estar direitinho lá, mais didaticamente. Então, meus amigos, amigas, semana que vem nós vamos para a parte 3 da aula 7 do mesmo título, a visão de autores marxistas-leninistas brasileiros, né? da minha esfera de relacionamento. Não vou abrir um leque de pesquisa em saber como que o PSOL, como o PCB, como não sei quem pensa. Não, eu estou satisfeito com este conjunto de... E alguns outros de outros partidos também se aproximam muito desta... Especialmente o pessoal do PCB, o Mauriase, meu colega sociólogo, ele tem uma visão parecida. O Ricardo Antunes tem alguma polêmica com ele, né? Eu gosto dele, né? Mas nesse seminário que nós fizemos do proletariado, isso está registrado aqui no artigo, tem algumas críticas a ele, né, no sentido do alargamento, né? Basta ser assalariado para ser proletário, né? Bem, eu dou então aí por concluída a nossa aula de hoje, agradecendo as várias contribuições, meu amigo Wagner Campanella fazendo várias ponderações, né? O Wagner, eu vou contar com a ajuda dele quando for dar o curso de Mao Zedong, né? Que não tem data para começar. Então, é isso. Amanhã à noite tem o último programa do ano. 2022, o ano que derrotamos o fascismo no Brasil. E sexta, sábado e domingo vou dar férias para vocês que não vão. E não tenho mais nenhum programa em nenhum outro canal mais. Acabou a semana, morreu. Volto segunda-feira, 4h30, no DCM, já sob o novo governo, né? Não sei se vai ter alguma live especial domingo, dia 1º, no 247, DCM. Geralmente eles me chamam lá para ficar 5 minutos no ar e tal, mas esse não é um programa, é uma pequena participação. Tá bom, pessoal? Boas festas, boa passagem de ano para vocês. É uma data religiosa, o dia 31, né? Você sabe, né? Porque o calendário é um calendário cristão, né? Existem outros calendários no mundo, né? Mas eu acho a simbologia é importante. Eu dou valor ao 31 para 1 do que 24 para 25. Né? Não comemoro o 24. Eu participo das jantas. As jantas são boas, mas começam cedo. Meia-noite já estou descansando. Tudo de bom para vocês. Bom restinho de semana. Um beijo. Amanhã tem mais nomes de ministro na praça. Até mais. Tchau, obrigado.